Estamos começando mais um episódio de Psicancelada. Eu sou a Lauren. Eu sou a Camila. E eu sou a Lê. E hoje a gente vai falar sobre um livro que esquentou o debate das pseudociências agora aqui no Brasil, desde que ele foi lançado. E o tema do episódio é: a psicanálise é realmente uma pseudociência? Então, ele especialmente esquentou o debate porque ele colocou junto com outras 11 pseudociências a psicanálise. E isso foi um motivo de grande crítica, inclusive. A gente nunca tinha feito um episódio todinho dedicado a um livro, então avisem pra gente se vocês vão gostar do modelo, como é que vai ser. Mas a ideia é que a gente discuta, em especial, a parte de psicanálise, porque aqui a gente fala mais sobre psicologia baseada em evidências, o que tem ou não tem evidências. Então, a gente vai analisar o livro como um todo, que é o livro Que Bobagem, da Natália Pasternak e do Carlos Orsi. Vocês já conheciam eles? Sim, eu conheci na pandemia a Natália, mas o Carlos? Carlos Orsi. Não conhecia. Eles são casados, você sabia? Não sabia. Nossa, eu não sabia! Sim, o Carlos Orsi é jornalista e ela é bióloga de formação. E, inclusive, isso foi um motivo de grande crítica, do tipo, como que pode uma bióloga e um jornalista criticarem, por exemplo, uma área da psicologia que não tem nada a ver com eles, sabe? Então, várias críticas foram usadas para invalidar. Mas a Natália ganhou destaque na pandemia por fazer um trabalho como divulgadora científica, para dar um disclaimer assim, de quem eles são. Ela foi fundadora e é presidente do Instituto Questão de Ciência, que é um instituto que tem um trabalho bem legal de divulgar ciência para os gestores de políticas públicas. Então, inclusive, ela dá aula em faculdades para pessoas que estão formulando as políticas públicas para que eles saibam como que eu vou avaliar se uma coisa tem evidência ou não tem evidência, o que é uma coisa muito importante. Aqui, por exemplo, no SUS, a gente tem várias coisas que nunca foram comprovadas. Por exemplo, algumas das PICs, que é... Como é o nome disso? São práticas integrativas... E o que é o C? C? Complementares, eu acho. Pode ser integrativas complementares. Talvez eu tenha inventado. Tá bom. Não confiem. Não confiem em informação. nada. Inclusive, sempre... a gente... Faz tempo que a gente não fala isso. Acho que a gente falou no primeiro episódio. Para não confiar em nada? Discordar da gente, desconfiar e Sim. buscar... Exato, acho que todo mundo... E, inclusive, você falou alguma frase sobre quando a pessoa tem muita certeza, ela provavelmente está errada. Como é que era? Toda pergunta complexa tem uma resposta certa, né? A errada. Sim, ou uma seja... resposta única, absoluta, que está errada. Ou seja, geralmente tem vários caminhos de explicação e muitas vezes vocês veem que a gente acaba enveredando para o depende do contexto, porque são análises realmente difíceis de fazer. E, duvide da gente, esse é o ponto, assim, porque a gente vai falar bastante sobre isso, sobre como o conhecimento científico é construído. E uma das bases da ciência é justamente que ela é passível a ser questionada. Os estudos, tudo que é produzido na ciência é passível de ser o tempo inteiro refutado por outros cientistas, por colegas da academia. E isso também é uma das partes que eu acho tão bonita, assim, porque a abertura, você tem que ter a humildade intelectual de estar aberto a talvez estar errado, né? Mas voltando para o livro, para a gente introduzir a proposta dele é trazer para o debate público temas que são vistos como científicos pela população e que são muito populares no Brasil. Então, eles usaram 2 critérios, eu até peguei uma entrevista dele, para incluir no livro. Então, por que tem essas 12 pseudo... A gente vai falar quais são as 12? Se você quiser, eu posso ler. Tá aí? Fácil? Tá. Eu trouxe o livro, inclusive. Eu tô com ele aqui também. Tá bom, mas mostra a capinha depois. Tá, vai lendo. Ela fala sobre astrologia, homeopatia, acupuntura e medicina tradicional chinesa, curas naturais, curas energéticas, modismos de dieta, psicanálise e psicomodismos, é o nome do capítulo que a gente vai falar principalmente, paranormalidade, discos voadores, pseudoarqueologia e deuses astronautas, antroposofia, esse eu nem fui ler o que é ainda, poder quântico, pensamento positivo, acabou. Exato, então são esses 12 temas que cada capítulo vai ser dedicado a dizer o que a ciência tem a dizer sobre isso. Mas voltando, aqui está a capa. Não sei se vocês estão enxergando bem aqui. É o livro Que Bobagem. Ele, inclusive, esgotou na Amazon. Foi, assim, um sucesso de vendas. Foi assim que ele saiu, foi maior repercussão. E aí, depois, só tinha em livraria física, mas agora já está de volta na Amazon para quem quiser. Tem, inclusive, a versão de Kindle também. Então, aqui, bobagem, pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. Também tem essa questão provocativa que a gente vai falar do título. Mas os critérios de inclusão para as pseudociências foram a relevância para a sociedade brasileira e, 2, as credenciais epistêmicas. Ou seja, coisas que se pretendem
ser mapas pretendem passar por mapas da realidade, mas na verdade não são mapas verossímeis ou que se aproximam da realidade, enfim. Então, eu acho que talvez a gente possa ver, assim, vocês acham justo ou certo? Eu separei as 4 principais críticas que esse livro está recebendo. E uma delas vocês acham certo ou, enfim, justo, a psicanálise está lado a lado com, por exemplo, astrologia ou outras... Inclusive, a gente tem um episódio inteirinho de astrologia. Quem ainda não assistiu, procura, volta lá nos primeiros que a gente fez, falando sobre isso. E o título é A Astrologia é uma pseudociência inofensiva? Então, a gente já parte do pressuposto que sim, é uma pseudociência. E aí, eu quero saber, assim, vocês acham que faz sentido equiparar essas 12? Esses critérios de inclusão faz sentido? É problemático? Eu acho que é um pouco problemático no sentido de que a psicanálise teve uma importância inegável para a história da psicologia, né? Coisa que eu acho que a astrologia e outras pseudociências nunca tiveram, né? Enfim, eu tenho um carinho pela psicanálise, né? Eu sei que nós vamos bater nela aqui hoje, mas eu na faculdade queria... Se eu tivesse que escolher uma abordagem na época que eu estava fazendo faculdade, com certeza eu escolheria a psicanálise, assim. Eu era apaixonada pela temática, pelo inconsciente, enfim. Eu achava o máximo. O problema é que na prática a gente vê que não funciona, né? Eu achei legal essa provocação e é claro que a gente pensa, nossa, que mancada, né? Você vai colocar psicanálise junto com o disco voador. Mas a pessoa que acredita no disco voador, ela também vai pensar, nossa, que mancada. Então, assim, eu não sei, eu acho que, assim, a coisa que se passa por ciência é problemática. E pelo que eu entendi, foi esse o que foi juntado aqui, né? Então, assim, são teorias que têm alguma explicação pseudocientífica, porque elas não passam em teste de falsibilidade. Então, eu achei interessante esse balaio de gato. E eu acho que foi muito esperto do ponto de vista de marketing, né? Porque, assim, é provocativo. Desde o título até a junção que ela fez de umas coisas que a gente não conhece muito. Mas colocar acupuntura, homeopatia e psicanálise, que são coisas, acho que, talvez, que a gente possa bater bastante com outras coisas que são menos impactantes, né? Eu gostei dessa junção. Mas um ponto que a Camila falou que é bem importante é que da importância histórica da psicanálise para a psicologia. E eles não desconsideram isso no livro. Então, ela tem um trecho aqui que eu separei até para ler do livro que fala assim: pode haver importantes relações simbólicas, políticas e até ecológicas codificadas em comportamentos culturais que ostensivamente servem para curar o corpo, o espírito e afastar a morte. Mas identificar, compreender e até mesmo respeitar essas funções sociais da tradição não responde à pergunta de se ela realmente beneficia o doente e alivia sua enfermidade. Então, no próprio livro, eles não estão invalidando a relevância histórica, cultural que a psicanálise ou essas outras práticas podem ter. Eles estão contestando se elas funcionam. É uma coisa diferente. E aí, emenda numa outra... Eu separei um trecho de uma outra página que fala: uma terapia que falha em mostrar benefícios para a saúde, quando testada de forma rigorosa pela ciência, pode desempenhar um sem número de outras funções. Então, não é que tudo que não é ciência vai ser descartado, de acordo com os autores. Eu acho que muitas das críticas que eu vi, o pessoal estava falando isso. É cientificista, é positivista, etc. Mas, em nenhum momento, eles descartam a importância social. Então, eles falam que pode ter funções emocionais, sociais, religiosas, artísticas, econômicas, espirituais, o que seja. Mas é certamente incapaz de realizar as curas que promete. Então, acho que é mais sobre conseguir cumprir a função que se propõe, do que a gente dizer que é para ser descartado e demonizado, né? Uma coisa que eu vi bastante também em relação à crítica desse livro é o tal do... Mas tem tantos estudos da psicanálise, e eu acho que isso é muito bacana, porque estudo a gente tem sobre tudo, né? Assim, você pode ter um estudo provando qualquer coisa, é muito fácil você mentir com estatística. Tem até um livro que se chama Como Mentir com Estatística, que é muito legal. Mas, assim... dá para perceber que, e eu acho que é um ponto bom, que no Brasil agora a gente discute esse tipo de coisa. Por outro lado, as pessoas pegaram um discurso do científico sem um letramento científico para saber do que se trata. Então, assim, eu tenho um estudo, e é o que você falou. Essência comprovadamente funciona. Tem um estudo e assim... Não, e ter um estudo... Ainda que o estudo aponte para que uma coisa funcione, não encerra a discussão ali. A ciência nunca encerra nenhuma discussão. E eu acho que é por isso que a psicanálise fica tão inflamada com esse tipo de coisa, porque as discussões, elas não estão abertas, né? Então, assim, cadê o Édipo?
né, não está aberta para discussão. É um conceito que não está aberto. E aí que é o problema. Então, essa coisa do estudo, acho que é bacana também. Tem um estudo. E daí? Qual que é a qualidade do estudo? Uhum. Eu acho que eu estava procurando, que eu até trouxe um trecho para a gente falar sobre isso. Quem estuda PBE, né, a gente tem um conceito da pirâmide de evidências. PBE? Psicologia? Psicologia baseada em evidências. Temos um dicionário ambulante, uma tradutora. Ou prática, né? Prática baseada em evidência também. Sim. Mas no nosso contexto. A gente está normalmente se referindo à psicologia, mas práticas um termo mais amplo, inclusive porque esse livro fala de outras áreas da saúde. Sim. Então, por exemplo, o nutricionista que quer trabalhar com evidência... Na verdade, esse livro não é para leigos, não é para profissionais. A proposta dele foi ser um livro para leigos. E eu gostei muito da premissa em cima da qual ele foi construído, que é... Muito se fala... Por que são os 2 critérios de inclusão que eu falei lá no começo? E por que eu vi uma entrevista dos autores defendendo a importância desse livro na literatura brasileira, assim, nacional? Porque se é um tema que muito se fala, mas que não se sustenta epistemicamente, ou seja, não tem um sistema que justifique a construção desse conhecimento, por que a gente não sabe o outro lado do discurso? Porque, assim, quando a gente ouve alguém falar de astrologia, geralmente é o quê? Uma astróloga. Quando a gente ouve alguém falando sobre reiki, é alguém que aplica reiki. Ok, mas qual é a verdade? E aí também é uma palavra difícil de usar, né? Mas qual é o outro lado de todas essas práticas? O que as agências regulatórias falam disso? O que os outros países falam disso? O que as universidades, cientistas renomados têm a dizer? Muitas vezes a gente não sabe. E aí, eu acho que ele ocupa um lugar muito importante. Mas por que eu comecei a falar disso? Eu ia emendar alguma coisa que você disse. Você começou a falar de PBE. PBE, a pirâmide, tá. A pirâmide. Então, ter um estudo não significa... A Lê puxou esse fio, né? Que ter um estudo não necessariamente significa alguma coisa. Tanto que tem um dos sites que a gente usa, que é um repositório de artigos científicos, que chama PubMed. Quem é da área da saúde provavelmente já deve ter testado. Ou também, enfim, tem vários outros que têm essa funcionalidade. Você pode digitar lá, pizza. E você vai achar um monte de estudos sobre pizza. E o que isso quer dizer? Tem estudos? Tem estudos, sim, mas... O que dizem os estudos? Sim. E qual é o nível de evidência desses estudos? E quando eu estava me referindo à pirâmide, tem o menor nível de evidência possível é opinião de especialista. Um relato de caso, por exemplo, que também está ali no pé da pirâmide. Então, muito da psicanálise se construiu em cima... O que Freud postulou foi em cima de casos que ele atendeu, né, na época dele, ele documentou esse atendimento e passou como uma verdade absoluta. Eu não sei vocês, mas, assim, na minha aula, eu tive uma disciplina que chamava Teorias e Técnicas, não sei o que lá, da psicanálise. Que ela não se prestava... Eu tive psicanálise em todos os semestres da faculdade, né? Dentro do curso da psicologia. Chegou no 6º semestre, a gente já tinha passado pela base de fundamentos, base histórica, filosófica, etc., e aí era já para uma aplicação clínica, né? Essa professora amarrava a teoria com a prática clínica. E aí ela trazia casos, por exemplo, o Homem dos Ratos, e aquelas coisas, usava casos clínicos, que são simplesmente relatos do que Freud fazia, como base para justificar alguma técnica que a gente deveria utilizar. Mas então, assim, se essa opinião não vale, o que deveria ser confiável? O que a gente faz? Já que é opinião de expert, e muitas vezes isso é usado como uma falácia da autoridade também. Então, vem um doutor no Fantástico e fala que homeopatia funciona. E aí, assim, as pessoas... ele é doutor pela USP, é da USP, gente. Quando é da USP, acabou. Acabou, entendeu? Então, falácia da autoridade, mas eu queria que a gente construísse esse raciocínio juntos, né? Que o que faz com que uma coisa seja confiável, se até o expert da USP a gente não pode ouvir a opinião. A gente não pode confiar em ninguém. Exato. Eu trouxe uma frase aqui que acho que amarra com o que você falou. Como fonte de evidência, a experiência clínica é insuficiente. Veja que aqui a gente está falando de experiência clínica, não só de um relato de caso de 1900 bolinha. Qualquer experiência clínica que seja narrada, né, o anedótico. Ela é insuficiente, inconclusiva e, no limite, inválida. Porque dificilmente será representativa. Os pacientes insatisfeitos não voltam, os mortos não falam, a memória é seletiva, os vieses e a vaidade do profissional filtram aquilo em que prestará mais atenção ou considerará mais importante. Pior, a inclinação teórica pessoal do terapeuta influenciará a sua leitura dos resultados. Esse está no capítulo 1, né? Não, no capítulo de psicanálise. Tá. Em específico. Eu acho que eu grifei esse texto também, esse trecho. Eu achei incrível. Mas eu acho que, inclusive, para quem for ler o livro, para mim, o primeiro capítulo é
de grande importância, ainda que você tenha comprado para ler uma pseudociência específica, porque ele traz, tipo, algumas ferramentas sobre o desenvolvimento de raciocínio crítico que são relevantes e vai trazer o que são falácias, né? O que são heurísticas, quais são as coisas que fazem com que a gente não, nós, como seres humanos, sejamos tão falhos em avaliar a realidade. E por isso que ele está falando que um clínico, ainda que ele tenha 20 anos de experiência, por exemplo, é só o que ele está vendo. E o que ele está vendo está contaminado pelo quê? Pela lente dele, Sim. pelos vieses dele e pelos confundidores, que também é um tema que, inclusive, teve um ouvinte que queria que a gente fizesse um episódio só sobre isso, depois a gente pode fazer. Mas isso me lembra muito da frase que melhora clínica não é sinônimo de efetividade terapêutica. E o que isso significa? Significa que, se você vê o paciente ali na sua frente, diante de você, ele foi numa sessão, passou 2 sessões, ele chegou muito melhor. Significa que você aplicou uma técnica excelente? Não necessariamente. A gente assume uma causalidade onde não tem. Porque, e aí entram os confundidores. Muitas vezes, a mera passagem do tempo faria com que aqueles sintomas se atenuassem. Tem um outro confundidor que chama regressão à média. Ou seja, geralmente as pessoas buscam o médico, ou o dentista, ou o psicólogo quando está naquele auge. Putz, não aguento mais. Tá ruim, né? Exato. Ou nutricionista, qualquer profissional da saúde. Putz, não aguento mais, vou atrás disso. No que a pessoa foi atrás disso, ela, na primeira, na segunda consulta, estava lá no ápice. A regressão para a média é um fenômeno estatístico que mostra que ela vai voltar para onde estão, sei lá, 95% das pessoas. E aí, ela vai voltar até o curso natural daquela coisa que ela estava vivenciando. Então, assim, ela chegou muito alterada. Ela voltou para o basal. Não necessariamente significa que foi... você melhorou ela. Exatamente. E a gente tem o nosso ego... Assim, quando a gente está... A maioria das pessoas, eu acho, né? Querem ser profissionalmente bem-sucedidas. Então, você tem essa inclinação a dizer, nossa, tá funcionando o que eu tô fazendo. E é bom, às vezes você tá só bem-intencionado. Mas os seus olhos e o seu julgamento não são suficientes. A gente sempre fala isso, né, Lê? Quando alguém vem falar pra gente, nossa, o curso mudou minha vida. Porque, meu Deus, né? Porque o treinamento de habilidades. E aí, a minha resposta padrão é, o mérito é todo seu. Porque, assim, a gente dá a teoria para a pessoa, a gente dá a ferramenta, mas se ela não aplica isso no dia a dia dela, enfim, vai ser só mais uma informação que entrou por um ouvido e saiu por outro, né? Então, eu sempre jogo de novo a bola para ela e, tipo, é seu, né? Essa conquista aí. Porque é natural que o clínico se envaideça, ou até o professor, né? Tipo, eu estou transmitindo um conhecimento que mudou a vida da pessoa. E até a própria pessoa pode ter essa percepção, como é o caso dos relatos dos alunos que vocês recebem, né? Sim. Mas é muito difícil mensurar a realidade só com base na nossa observação. Eu acho que também em relação... Eu não sei se você vai seguir um roteiro do capítulo, mas em relação a isso de... o curso mudou minha vida, né? Que a gente escuta às vezes, ou mesmo na clínica, você está me ajudando muito. Eu acho que a figura do psicanalista, ela é muito mística, mesmo hoje em dia, né? Então, é um saber... essa coisa do inconsciente acaba sendo até... Nossa, ela tem acesso a alguma coisa que está no meu interior que ela vai me ajudar a descobrir. É até desonesto, né? Eu não faço ideia do que tem no seu interior. A única pessoa que pode me falar é você. A gente ajuda no discurso, mas essa coisa do, não, se você tal, então tal. Quem que tem esse saber, né? Eu lembro que na faculdade eu brincava muito com isso nas provas de psicanálise. Eu viajava ali e eu sempre tirava 10. Quanto mais parecia... E é claro que isso não reflete... Isso é a minha experiência na minha faculdade, que era horrível, mas assim, era muito divertido. Porque quanto mais você viaja, você puxa um caso clínico de Freud e faz um negócio parecido. Não, porque o lobo, porque o abuso, pronto. E aí, assim, né? Eu acho que esse pretenso saber, o lugar de pretenso saber que o analista ocupa tem muito a ver com, culturalmente, o brasileiro atribui uma erudição à psicanálise. Como se fosse, nossa... um passe para você integrar a elite intelectual do país, você saber falar sobre psicanálise. O psicólogo também. Mas você sabe que eu acho que tem uma diferença é cultural, que eu percebo. Tudo bem que agora, né, a saúde mental, a psicologia, tem muito menos estigma. Mas, antigamente, eu acho que é uma percepção total minha, mas queria dividir com vocês para ver a opinião de vocês. Era chique fazer análise, mas ir para terapia, não. Não era uma coisa assim... Análise não era uma coisa assim de gente super... Gente intelectual. Eu anotei evoluída. No meu roteiro, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, vocês sabem disso, mas nós somos amigas e a gente combina de não compartilhar nada sobre o episódio para ser bem espontâneo. Mas a frase exata que eu anotei foi... Era bonito falar... Ainda é, na minha percepção, né? Não sei de vocês. É bonito falar que você faz análise. Ou usar termos desse paradigma para tentar explicar os fenômenos.
Então, por exemplo, tipo, sei lá, explicar a crise política com base no inconsciente, de não sei, ainda mais entra Jung no meio, inconsciente coletivo, meu Deus. Isso é real, assim. Eu estive agora na minha faculdade vendo análises políticas a partir dos conceitos de sombra de Jung. Assim, e aí você vê que claramente a pessoa não entende absolutamente nada de política. Só que quando ela traz esses termos, seja da psicologia analítica, agora eu dei só um exemplo do Jung, né? Mas a psicanálise, eu acho que ela carrega essa carga cultural de, nossa, olha como eu sou erudito e chique e faço parte da elite intelectual, então eu faço análise, deito no divã. Dá até medo de discutir, porque a gente se sente burra. Exatamente. Gente, a pessoa tá lá falando de arquétipos e disso e daquilo, e eu fico pensando, gente, eu não tenho nem vocabulário para ter uma conversa dessa. Então, ela deve saber muito mais que eu, realmente, Isso é muito importante, que esse uso de uma linguagem hermética para o leigo. Porque, e até o Lacan tem um dos livros que critica o Lacan, que chama Imposturas Intelectuais, do Sokal. Que ele fala exatamente isso. Quando você usa uma linguagem hermética demais, é quase que impossível te refutarem, porque você está falando tanta coisa que é difícil de estruturar, assim, quase que dá substância àquilo que você está falando, que, bom, como você vai criticar um negócio tão vago? E o pós-modernismo traz muito isso, né? Um negócio tão abstrato, que fica impossível que você refute, então ele vai falar. E ele fala, entre muitas aspas, que eu acho horroroso, mas fala bonito, fala chique, fala difícil. O leigo olha para isso e fala, nossa, deve ser alguém inteligente. E aí se confunde de novo aquela história de... Se bem que o psicanalista, geralmente, lacaniano, em especial, é quieto, né? Então, eu ia falar da oratória. Mas muito da oratória, de que ser uma pessoa boa em oratória não significa você ser competente na sua área técnica. Sim. Então, às vezes, os psicanalistas, eu acho que fizeram um bom trabalho, historicamente, de marketing, sei lá. E eu não sei, assim, honestamente, não sei de onde isso veio, porque isso arraigou tanto na cultura brasileira. E também é muito presente no Brasil, na França e na Argentina. A tradição psicanalítica nesses 3 países é bem relevante. Mas, se a gente for olhar... A gente até fez isso, se eu não me engano. Não foi exatamente isso, mas no episódio que a gente falou de ensino superior ou inferior, a gente chegou a comentar que a matriz curricular de outros países trata a psicanálise, como a Camila trouxe no começo, como história da psicologia, né? Sim. Não como uma ferramenta que a gente possa usar hoje em dia. Vocês já escutaram? Nossa, você é psicóloga? Então não vou falar nada que você vai me analisar. Eu escutei isso do Uber outro dia. E também o clássico, o Uber é um pouco psicólogo, isso é sempre. Mas isso eu acho que é interessante. Então, assim, eu me formo em psicologia... Então, eu aprendi uma capacidade né? E assim, não, muito pelo contrário, o recém-formado, tadinho, enfim, sai cruzinho ali da faculdade. Eu acho até que, nesse sentido, talvez a clínica psicanalítica fosse mais confortável. Porque, no fim das contas, você fala menos, interpreta mais e tem mais chance de dar uma, né? Assim, sair um pouco da casinha, assim. E eu acho que talvez... A crítica que fazem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e até a psicologia comportamental mesmo, é que é muito simples. Talvez por esse contraste com a psicanálise que parece ser tão chique, né? E aí você fala, não, você reforça o comportamento como se a gente fosse um animal. Somos animais, no fim das contas, mas não é chique daí. Então, Mas, inclusive, tem a história da... Desculpa, te interrompi. Não, pode. Tem a história da ferida das 3 feridas narcísicas da humanidade. Não tô sabendo dessa. Não tá perdendo nada. Me atualiza da É chique, né, falar isso. Eu achei chiquérrimo. Eu quero ter uma ferida. Eu quero ter uma ferida narcísica. Tá vendo como falar de feridas narcísicas da humanidade? Não sei se eu quero ter isso, não. Discorra minuciosamente. Não, elucide minuciosamente. É isso. Vamos fazer essa camiseta. A gente tem que ter essa camiseta. Eu não vou falar sobre as 3 feridas em si, mas uma delas... Primeiro de tudo foi quando Copérnico teve aquela tour que a gente descobriu que, na verdade, a Terra não era o centro do universo. E aí a gente falou, meu Deus, não somos o centro do mundo e tal. O Sol que é. E aí a outra ferida narcísica seria quando descobrimos que, na verdade, a gente tem muito menos controle do que a gente pensava, do que a gente achava que tinha. Então, quando Freud traz a teoria dele do inconsciente, ele coloca em xeque a questão da racionalidade. Porque o homem se sentia muito no controle, detendo, né, a capacidade de controlar os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Mas eu acho que isso é muito curioso, porque, sim, ele tem essa relevância na história da psicologia, mas na DBT, por exemplo, que é a terapia comportamental dialética, ou na TCC, terapia cognitivo-comportamental,
E na análise do comportamento, a gente não presume que a pessoa tenha total controle sobre as suas Muito emoções. pelo contrário, se fosse assim, não precisaríamos existir, né? O fato de você não ter controle não significa que tem uma caixinha trancada que você precisa cutucar, talvez, pelos seus sonhos. E aí sai não uma existe resposta. uma chave que desliga, né? Exato. E o fato de você não ter controle não te dá o direito de sair inventando coisas que você acha que estão ali ocultas e emblemáticas e fantasiosas no subconsciente. Eu acho que também outra postura bonita do pensamento científico e da racionalidade no geral é a assunção do não saber. Tem muito que a gente desconhece sobre os nossos pensamentos, nossas memórias, e muito que a gente já conhece e que, assim, o que a gente conhece não está alinhado com o que a psicanálise propõe, e o que a gente não conhece, por que a gente simplesmente não assume que a gente não conhece, em vez de inventar uma narrativa bonita que se pretende passar por um mapa da realidade, mas que nada tem de verossimilhança? Sim. Eu adoro essa questão do falar que não sei. Eu adoro falar que eu não sei. Eu acho chique também. A maioria das inclusive, a maioria das coisas eu não sei, né? Então, às vezes você vê até a carinha de decepção. Ah, mas como é que funciona a memória? Não temos ainda necessariamente todo para explicar, né? Mas assim, onde é que está então o meu pensamento? E você diz, a gente não sabe isso ainda. Como assim? Porque é muito mais legal falar, está no seu inconsciente. Vamos, né, puxar como se fosse um novelo. Vai falando que eu vou pegando aqui. Opa, isso aí. E eu acho interessante que você criticar a psicanálise pode ser visto também como uma prova de que ela tá certa. Então, assim, você tá... Como é que fala? Recalcando. Você recalcou. Recalcando, então, é isso? Eu acho que... Não sei. Recalque. A gente tá com recalque. A origem do recalque, será que é o psicanalista? Posso dar 150 passos para trás? Porque, assim, Pode. A gente sabe do que a gente está falando, né? Quando a gente fala sobre psicanálise, história da psicologia, mas se tiver algum leigo... E, assim, o que é a psicanálise, né? E aí eu fiz um pequeno resumo leigo para explicar o que é psicanálise, que é uma abordagem psicológica desenvolvida pelo Freud, tá? E ele busca, né, o foco é entender como as nossas experiências passadas, especialmente na infância, influenciam os nossos pensamentos e comportamentos atuais. Então, ela explora emoções e conflitos que podem estar escondidos no nosso subconsciente, né? Que a gente começou a falar de subconsciente e inconsciente aqui, e que isso afeta o nosso comportamento, mesmo que a gente não esteja consciente. E aí, a psicanálise, ela é como se fosse um tratamento através da fala. Então, a gente vai falando, né? Senta lá no divã, enfim, e desanda a falar. E o psicanalista fica atento nessa fala, tentando pegar algumas manifestações do inconsciente. Que, assim, bem leigamente falando, são aquelas coisas todas que em algum momento aconteceram com a gente não teve condições emocionais de lidar com aquilo naquela época, recalcamos, né? Foi para algum lugarzinho lá dentro de nós, escondido. Mas tá porque guardado foi demais para a gente lidar no momento que aconteceu. E no momento posterior, depois que a gente amadureceu um pouco, passou alguns anos e tal, não sei o quê, essa memória meio que volta como uma manifestação no inconsciente, porque agora a gente já está pronto para lidar. E, teoricamente, na prática, quando a gente entra em contato com essas manifestações do inconsciente, a gente está curado. Mas também essas manifestações podem vir de formas sintomáticas e meio que quase como um enigma para a gente entender o que são esses sintomas. Então, por exemplo, uma paciente do Freud que não conseguia mais andar. A psicossomática, né? Que a gente não usa mais. Então, somatizou, então foi para o corpo dela e se travestiu, esse trauma ou essa memória aversiva, é difícil falar na linguagem psicanalística, né? Mas, enfim, se travestiu de um sintoma para que ela não descobrisse 100%. Mas, a lógica, e a gente estava exatamente falando isso também, né? Se você entrar na narrativa, a lógica é bonita e faz sentido. E traz explicações, porque, assim, a gente quer ter certeza das coisas. Tem um livro, inclusive, que chama Sobre Ter Certeza. Alguma coisa... Sobre Ter Certeza é um de capa preta, que agora eu esqueci o nome do autor. Mas mostra como, neurocientificamente, a gente tem essa urgência por conseguir... por ter bases sólidas para defender aquilo que a gente está falando. Só que não necessariamente essas bases são alicerçadas na realidade. Você pode inventar narrativas e aí você fica em cima dessas narrativas repetindo as coisas que as pessoas estão falando por aí, porque você quer dar para você mesmo uma certeza, porque é muito mais confortável você falar, tá no meu inconsciente, do que falar, eu não sei.
do que Sim. falar outras coisas, né? Eu não sei, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em assumir que elas não se conhecem, ou que... Eu acho que não sei por que esse discurso é tão sexy, tão sedutor e pega tanto. Aliás, estamos tentando descobrir, né? Primeiro por conta disso, porque ele dá uma certeza. Sim. Não sei se vocês têm hipóteses sobre por que é tão arraigado a cultura brasileira. Mas, aliás, gente, eu acho que a gente teria que voltar mais para falar sobre o livro, né? Podemos voltar para falar mais sobre o livro. Tá, então eu queria também... Eu peguei, além dos argumentos do livro, tem uma frase que o Carl Sagan falava, que é atribuída a ele, não sei exatamente onde está, mas que as pessoas têm o direito de tomar decisões informadas. Porque, assim, a gente está falando, a Camila trouxe aqui o que é o conceito de psicanálise, mas quem está ouvindo a gente? Você sabe qual é a diferença de psicologia para psicanálise e para psiquiatria, por exemplo? Eu vejo muita gente ainda fazendo essa confusão, e é tudo bem que você faça essa confusão, se você não é da área, você não tem a obrigação de saber. Só que também não é justo, entre aspas, que você ache que o tratamento psicológico, que tem uma base científica sólida, seja equivalente a fazer um tratamento, né? Nem dá para chamar de tratamento, mas fazer um processo na psicanálise. Porque Que não é a pode ser mesma infinito coisa. também, né? Tem Sim. isso. Tem um desabafo. Pacientes que gastam dinheiro em coisas... Isso acontece bastante. Eu comprei o homeopático, não sei das quantas. Eu comprei o floral de tal, gastei não sei quanto na cura natural. Isso eu acho dolorido, né? Porque a gente está aqui discutindo, eu tenho todo o direito de ler esse livro e falar, não importa, eu acho o construto psicanalítico incrível, eu vou fazer análise, dane-se, né? Mas a pessoa leiga, às vezes, ela recebe do médico o remédio, a aspirina lá dela, e o homeopático. E ela vai comprar e vai depositar as esperanças ali, porque o filho da vizinha da tia tomou e a asma passou, né? E isso, para mim, é um negócio que eu acho que... Por isso que esse livro, o fato dele ter viralizado, eu adorei. O fato dele ser acessível, o fato do título chamar tanta atenção, né? Dar essa cutucada e colocar tudo no mesmo balaio, enfim. Eu achei muito importante, porque a gente tem que ter o direito de ser informado. E o médico, ou o psicanalista, ou o astrólogo... não vai ter essa... Deveria, né? Mas não vai. Que é uma coisa que a gente faz. Olha, eu vou conversar com você e eu vou ver se eu sou o psicólogo mais adequado para tratar a sua demanda. Se eu não for, eu vou te dizer, olha, eu não sou o psicólogo mais adequado para tratar essa demanda. E por que isso pra gente é tão óbvio e para outras áreas não? Eu acho, na verdade, que quando o leigo escuta de um médico que vai receitar ali gotinhas de homeopatia, ele confia totalmente na opinião que aquele médico está dando, né? É a figura de autoridade que ela procurou. Sim. Mas, assim, o que a gente sabe é que homeopatia é uma das coisas que tem evidência de ausência, né? Então, assim, foi comprovado cientificamente que não funciona, né? É tão efetivo quanto água com açúcar. Tem, inclusive, no livro, ela comenta a questão de que, a depender de quanto é diluída a homeopatia, nem com um microscópio um cientista conseguiria dizer o que é aquilo. E um argumento que eu já não vi ele no livro, mas eu já escutei é, então, por que as vacinas funcionam e a homeopatia não, se é a mesma coisa? E não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Então, assim, são coisas que a gente escuta de mãe, de vó, a gente escuta por aí e acaba adotando como verdade, né? Então... Sim. Eu acho que é um pouco... Eu acho que tem que fazer uma meia-culpa também, né? Nós leigos, porque... a informação está aí, se a gente quiser buscar, né? Sim. É muito confortável também. Ok. Então, ao mesmo tempo, e eles falam disso e é verdade, e eu me coloco, por exemplo, há uns 6 anos, eu acho, quando eu tive a minha fase jovem mística, né? Eu fui fazer uma formação em Theta Healing. E tudo bem que eu fazia buscas de uma forma completamente diferente, né? Na ocasião. Mas você entrava no selo, no site do Theta Healing, que é o Instituto Think, que é o instituto oficial lá da criadora, da Viana Stibel, que criou esse método, que é uma pseudociência. Mas no site tinha um negócio que chamava assim, selo de ciência. E aí o loginho lá era um símbolo do DNA, porque aí lembra isso. E aí eles adotam vários termos que são... que têm a origem científica para ludibriar as pessoas que estão se envolvendo com isso. Então, por exemplo,
você fazia uma leitura do DNA espiritual, sabe? Umas palavras assim que você vai DNA misturando. espiritual. Não lembro se era exatamente isso, porque eu recalquei. Mas alguma coisa assim que, tipo, eles trazem termos da ciência, porque eles querem a credibilidade da ciência, mas sem se valer dos métodos da ciência, que é justamente o que confere a credibilidade para a ciência. Que é a parte chata, né? É legal falar que é científico, mas é chato fazer ciência. Você vai ter que ter um puta trampo. Vai Então, ter que assim, estudar pra caramba. é muito mais fácil falar, não, aqui é científico. Mas uma coisa que a Camila falou, né, você contrata um médico, você tem que confiar, mais ou menos, não sei se acho que foi a Camila que falou, você tem que confiar na opinião do médico. E aí a gente entra naquele termo que a gente trouxe mais para trás também, que é o de dependência, o conceito de dependência epistêmica. Quando você contrata um profissional que se graduou numa área, que se especializou, você está transferindo para ele a responsabilidade de que ele tenha o conhecimento e confiando que ele saiba o que ele está falando. Mas o problema que a gente tem é tão generalizado de uma falta de um letramento científico que as pessoas que são profissionais da área da saúde não sabem o que é ciência e o que é pseudociência. Só para a gente pegar um exemplo disso, o tanto de psicólogo que acredita em astrologia. Só que se você passou pelo menos 5 anos da sua vida estudando comportamento... Camila, não, eu vou embora. Camila. Você tem uma pseudociência... eles falam sobre isso. Você tem uma pseudociência de estimação. Eu tenho uma pseudociência de estimação. O meu é astrologia, com certeza. Não, as outras todas eu descarto. Astrologia eu adoro curas naturais, coisas naturais. Eu acho lindo. Assim. Tipo... Não sei. Essas coisas assim... o conceito de natural me atrai muito. Não, pra mim a única coisa a vegana, né? A vegana chata. Abraçadora de árvore. Abraçadora de árvore. E assim, eu achei muito interessante esse capítulo também sobre a cura natural, porque é muito verdade isso, né? A gente tem essa coisa do, eu vou comprar sei lá, o morango orgânico, como se fosse o não manipulado, como se vocês... Então, assim, não, mas é que tudo que é manipulado veio da natureza, então a gente pode só recorrer à natureza. E, assim, se a gente soltar as pessoas numa selva, elas vão comer um negócio que não era e vão morrer ali mesmo. Porque, assim, a gente não está na selva. Não existe esse de o natural é necessariamente melhor. Né? Não necessariamente. E isso é um negócio que a minha pseudociência favorita é todas as coisas que são natureba eu acho lindo. Assim. Então, se for... Você tem que ter uma também. Agora você vai ter que escolher uma. Gente, vai ter que escolher. Será que psicanálise? Você recalcou muito. Porque eu gosto de estudar psicanálise. Ler Freud, assim, é muito legal. Eu tenho toda a coleção do Freud. Inclusive, a gente não falou sobre isso nesse episódio, que eu quis fazer psicologia porque minha mãe é psicanalista. Então, eu via os livros dela de Freud e eu acho que como criança mesmo também. E também porque eu passei em processo de psicoterapia desde muito novinha. Então, eu via aquela figura do psicólogo como, uau, uma coisa incrível, que detinha conhecimento sobre mim que eu não sabia. Então, tem vários... Não foi um único fator isolado que me trouxe para essa área, mas eu lembro de olhar para aqueles livros e falar, uau, que incrível. E até nas aulas de psicanálise agora, ainda que eu saiba que tenha esse conhecimento e um pensamento mais crítico em relação à psicanálise, eu sentava na frente... Também nerd, né? Não consegue não quando você atenção. não senta na frente? Me diga. Mas eu sentava na frente e ficava, gente, que legal. Porque o raciocínio te leva... Se você seguia a viagem, eu achava legal, assim. Mas não funciona. Mas me digam vocês que acabaram de sair da faculdade. Porque, assim, na época que eu fiz faculdade, não existia PBE. Né? Não se falava de PBE, enfim, validado pela ciência, nada disso. Hoje em dia, que já existe bastante divulgação, né, de psicologia baseada em evidência, as aulas de psicanálise, as pessoas questionam ou... Acho incrível. Sério? Eu nunca ouvi questionamento nenhum. Que legal. Acho incrível. Não tem... a PBE, e eu acho que é legal também disso, né? A prática baseada em evidências é em especial na psicologia, que é a nossa bolha, né? Teve uma penetração muito bottom-up, assim, dos alunos para cima. Não foi top-down, não foram as universidades que falaram está no momento de eu mudar a minha grade. Pelo contrário, os alunos começaram a fundar ligas acadêmicas, grupos de estudo, e eu tenho uma experiência própria. Na minha universidade, foi uma liga acadêmica que fez todo um pleito para inserir a terapia cognitivo-comportamental, que é a linha teórica da psicologia que hoje tem mais evidências para a maior parte dos transtornos psiquiátricos, psicológicos. Veio um esforço dos alunos de fazer isso acontecer. Né? Por isso a minha dúvida, se esses mesmos alunos, na hora da aula da psicanálise, se eles ficam... Não, mas aí assim... são uns 4 gatos pingados, assim. Entendi. Na minha faculdade não teve. O que aconteceu foi que quase não teve o estágio de psicanálise, porque a maioria das pessoas queriam TCC.
E aí, 3 pessoas queriam psicanálise, então eles abriram o estágio de psicanálise, pegaram uma galera da TCC e jogaram na psicanálise. Eu lembro que foi a primeira vez, acho que eu me manifestei em alguma coisa, porque eu só fingia que eu tava morta o tempo todo. Mas aquele dia eu falei, eu não vou fazer estágio em psicanálise. Porque assim, eles iam, acho que, pegar aleatoriamente. E eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer? Eu não consigo, assim... Eu lembro que no penúltimo ano, quando eu estava indo para o 5º ano, que aí eram só estágios obrigatórios e o TCC, né? O TCC, não TCC terapia, TCC trabalho de conclusão de curso. Ah, tem essa também, Tem, né? Eu tinha escolhido, porque você escolhia no ano anterior, né? Para quem seria o seu professor orientador no ano seguinte. E aí eu escolhi a minha professora de psicanálise, que eu amava ela. E ela era toda zen, tipo, ela ia de chinelo. Ela era o contrário do estereótipo de psicanalista, assim. Ela não era chique? Não, ela era bem Mas riponga. é engraçado que a gente tem essa imagem do psicanalista na cabeça, né? E a sua era o oposto. Não, ela era bem riponga e ela era, assim, maravilhosa. E eu acho que eu apaixonei pela psicanálise muito por conta dela. E a mulher não foi demitida no último ano e eu tive que escolher um outro orientador para o meu TCC. Eu fiquei tão chateada. Eita! Mas eu tava com o pezinho na psicanálise já. Super. Foi quase. Foi quase. Mas falando do livro aí, que a gente tava com essa ideia, né? De pseudociência de estimação. E aqui eu tive que inventar uma. Eu não sei se enfim, não tinha pensado sobre isso. Mas o que eles falaram, os autores, e que aconteceu... livros de divulgação científica em inglês tem muitos. Então, eles falaram, nossa, a gente não esperava essa repercussão tão grande aqui no Brasil, porque se você olhar, já tem vários livros nesse mesmo estilo que foram traduzidos para o português, mas eles falaram que o elemento cultural é muito importante, porque aqui a psicanálise é muito evidente. Sim. E aí, talvez não esteja em um outro livro que elencou as pseudociências que são comuns, talvez nos Estados Unidos, enfim, no livro, no país de origem Esse que o livro não foi tem publicado. Constelação? Tem. No capítulo de psicanálise, porque é psicanálise e psicomodismos, ele fala sobre constelação. Nossa, que também é outra coisa merecia um livro inteiro, né? Mas eu queria só falar de por que essa história de pseudociência de estimação surgiu. Porque eles falam assim, as pessoas têm até uma disponibilidade para que você critique sistemas de crenças que não são os delas. Então, é muito frequente que lá... um dos primeiros livros de divulgação científica dessa pegada foi do Martin Gardner e chamava Manias e Crendices em Nome da Ciência. E aí, esse cara, ele deu entrevistas depois de publicar o livro e tal, e ele falou, eu recebia muitas cartas, né, faz 60 anos isso, mas de leitores falando, nossa, o livro é incrível, é super bem embasado, ótimo. Mas naquele capítulo, dali você pegou pesado demais, ou a psicanálise não devia estar ali. Eu sei que você tem que criticar a astrologia, mas a psicanálise não. E aí a gente entra muito nos nossos vieses, porque assim, você tem um carinho por uma pseudociência, sei lá o que você desenvolveu. Só que esse paradigma, ou o paradigma da ciência vale para todo mundo ou não vale para ninguém, né? Então, como assim? A gente se permite deixar a cabeça aberta em alguns sentidos, mas em outros não? Então, eu acho isso muito estranho. Mas a questão do inofensivo. A astrologia é inofensiva? Depende do uso, né? Na verdade, é complicado. E essa coisa da ciência também é interessante, né? De qual ciência você está falando? Isso não existe. Uma teoria que não pode ser falseada já começa errado, porque a ideia da ciência é exatamente não saber. É exatamente falar, olha, isso aqui que você achou, eu vou tentar derrubar isso aqui. Né? Eu achei um negócio melhor, achei um negócio mais importante. E a partir do momento que o suposto cientista diz, não, aqui não, então já não é ciência. Né? Assim, porque, poxa, como que eu não posso... Né? Como é que eu não posso ver se tá certo? Por que eu não posso fazer? E aí, não, mas é que o subjetivo, como que a gente vai fazer para medir o subjetivo? Eu acho que a psicanálise, ela tem... É como se fosse um terreno fértil para você jogar e ela fica linda ali. Porque faz sentido. Como que a gente vai ter acesso ao inconsciente? Como que a gente vai medir o subjetivo? Né? E aí, na área da saúde, fazer sentido não é suficiente. Porque, assim, a gente precisa do quê? De evidências a partir de testes clínicos controlados que vão fazer o máximo possível para reduzir os vieses e a gente poder afirmar aquilo que a gente quer afirmar. Então, eu lembro de um exemplo que o Jean Leonard, que foi um dos pioneiros da psicologia baseada em evidências no Brasil, dava na época da Covid. Ele falava assim, descobriram que o vírus da Covid, se você coloca ele se você esquenta, alguma coisa assim, ele morre. Então, é só pegar alguém que tem Covid e pôr numa sauna.
ou por dentro de um forno gigante e acabou a Covid. Faz sentido, só que não é assim que funciona. Existe fisiologia, existem 1000 fatores que complexificam a realidade que a gente tem que levar em consideração também quando a gente está falando da ciência psicológica. E eu acho que você trouxe um conceito, né, da falsibilidade que foi do Karl Popper, mas hoje também na filosofia da ciência tem um filósofo que é o eu sempre falo o nome dele errado, Sven Ove Hansen, que ele desenvolveu outros novos critérios para falar o que faz com que uma coisa seja ou não científica. Esse debate todo chama o debate da demarcação científica, que você tem que saber qual linha você cruza para ser uma pseudociência ou para ser uma ciência. Mas a gente não vai entrar em todos os critérios que ele propôs, mas eu vi uma live do próprio Carlos Orsi para leigos, inclusive, porque é um livro para leigos, então não adianta a gente ficar falando de filosofia da ciência, epistemologia, umas palavras difíceis aí que talvez as pessoas se distanciem, né, disso. A ideia é que seja fácil. E aí ele fala assim, se você der um zoom out nesse livro e tentar enxergar o que todas elas têm em comum e o que toda a ciência tem em comum, porque é muito comum o argumento assim, mas essa daqui, como eu falei, né, a pseudociência de estimação. Então, essa daqui não se aplica porque blá, blá, blá. Ele vai ter querendo dizer quase como se fossem várias ciências e que cada campo do saber mereceria um próprio paradigma para dar as suas regras. Mas a gente sabe que não é assim. E o que então une as coisas que se prestam a ser científicas? Ele fala que as ciências têm em comum a obrigação de respeitar padrões de evidência. É simples. Assim, se a gente for não é tão difícil assim. Colocar em palavras, assim, resumidamente é isso. Então, respeitar um mínimo de padrões de evidência. E esse respeito mínimo envolve que você consiga descrever a realidade como ela é, verificar e fazer outras pessoas também poderem verificar essa descrição e esse teste que você fez. É possível replicar isso que você fez? É possível que seus pares cheguem lá e façam o mesmo experimento e vão ter resultados semelhantes, ou pelo menos de algum modo aproximados dos seus, né? Então, existe isso para que um saber se declare como científico. Aí, a psicanálise quer burlar isso e chega e fala, não, mas eu nunca quis ser ciência, eu só queria ser uma filosofia. Só que ela está usando o status de ciência de qualquer modo. E outro ponto que eu vou parar de falar, mas aqui isso me deixa nervosa. A gente sabia que hoje ia ser, né, o capítulo de bater na psicanálise. Eu tô esperando há 10 capítulos para fazer isso. Exato. Mas que você falou assim, mal não faz, tipo, é só um papo. Qual que pode ser o potencial iatrogênico de uma sessão de psicanálise, por exemplo? Pode fazer E aí mal. vocês vão estar na clínica recebendo as pessoas Sim. que chegaram ferradas por causa da psicanálise, eu vou querer ouvir isso de vocês. Mas, antes desses efeitos iatrogênicos, ou seja, que fazem uma prática da saúde que, em vez de fazer bem, faz mal, as práticas em saúde, se a gente for dividir, né, elas podem ser inócuas, ou seja, a mesma coisa que nada. Então, não fazem nada. Ou elas podem ser iatrogênicas também, que elas pioram o quadro em vez de melhorar. E aí, o que acontece é que pessoas que procuram analistas estão em sofrimento psíquico. E a gente sabe, comprovadamente, por meio de milhares de ensaios clínicos randomizados, que existe um caminho pelo qual que elas poderiam percorrer para aliviar e atenuar esse sofrimento. Mas ninguém faz 2 terapias ao mesmo tempo. Inclusive, essa é uma pergunta frequente. Eu posso continuar. Posso fazer análise psicanalítica e TCC ao mesmo tempo? Eu vi outro dia, não vou dizer em que site, não vou dizer, enfim, num site de psicólogos, o perfil de uma psicóloga... Desculpa se você estiver assistindo, mas aí você olha lá. Naquele... defina como é que você é o profissional. Normalmente a pessoa fala, eu sou formada em tal, eu faço tal. Ela disse o seguinte, eu dei muita risada. Eu estava ajudando uma amiga minha a escolher um psicólogo. Eu atuo com psicanálise com base de TCC. Aí eu fiquei assim, eita, imagina só que vanguardista essa mulher. Arrasou. Eu não sei nem como é que é possível. Não é, né? Assim... Uma coisa dessa, porque uma coisa é ter um pensamento disfuncional, outra coisa é você acreditar que aquilo é uma manifestação do teu Camila, consciente. eu não sei, mas eu quase quis marcar uma consulta só para ver o que ia acontecer. Curiosa. Gente. Eu fiquei curiosíssima, assim... Porque parte de visões de homem... De Eles gostam de mundo. falar disso, né? Visões sim. de homem e visões de mundo completamente diferentes. Como que você vai tentar unificar na mesma coisa? Mas eu queria saber de vocês, assim. Vocês já pegaram casos de pessoas que chegaram de um processo
psicanalítico, por exemplo. E, na minha visão, isso faz o quê? Aumenta a desesperança das pessoas na possibilidade que a psicologia tem para oferecer para elas. Por quê? Gente, a pessoa chega com um discurso na clínica. Eu fiquei 10 anos num divã e não resolveu nada. Eu devo ser o problema. Se eu fiz análise, portanto, gastei sei lá quanto com a minha psicanalista e não resolveu. Você vai perdendo as esperanças no tratamento de saúde. Sim. E eu acho que uma das... que eu atendo prioritariamente borderline na clínica, né? A psicanálise tende a piorar o sintoma do borderline. Porque o borderline, ele tem um dos critérios lá, e ele é muito presente, né, na maioria dos pacientes, que é o da paranoia. E aí você pega um pensamento da pessoa que está completamente desconectado de um fato. E aí você puxa o fio desse pensamento da psicanálise, no sentido de ser uma manifestação do inconsciente. Vamos falar mais sobre esse pensamento. E você potencializa um pensamento que foi, tipo, vozes da cabeça, uma paranoia, que é característico do transtorno. E a pessoa, o sintoma dela piora muitíssimo, né? Então, assim, para esta população em específico que eu atendo, a psicanálise, assim, nem pensar mesmo. Né? A gente vê muito isso, né, Lê? Mas posso fazer advogado do diabo? Pode. Eu recebo também muitos relatos do contrário. Eu sei que você está fazendo cara feia, mas a gente tem que... Do contrário, e levanta aquela pergunta. Mas comigo funciona, né? E aí eu acho que isso, muito pelo contrário, não prova que a ciência está errada. Na verdade, não, a gente não tem certeza de nada, né? A gente não pode garantir cura para ninguém, até porque em saúde mental nem se fala de cura, mas enfim, não existe nada que seja 100% efetivo para 100% das pessoas. E tem pessoas que se beneficiam de diversas abordagens. E aí eu acho que aqui, inclusive uma vez uma moça disse para mim que eu tinha não só recalcado, mas ela foi bem criativa na série de insultos que ela me mandou, foi assim, até chocante. Por causa disso, de falar mal da psicanálise. Como que você está falando isso? Porque eu sou psicanalista, eu fiz o curso e daí eu fui curada e não sei o quê. Então, assim, também tem esse lado. Tem o lado das pessoas que, sim, se beneficiaram do processo. E aí, o que a gente fala para essas pessoas? Eu acho que o fandom da psicanálise é muito exaltado. Muito. Porque a gente estava dando aqueles critérios, né? Tipo, é erudito, é bonito, é chique você falar isso. E outra, você já gastou um dinheirão da sua vida e gastou um tempão se deslocando até o analista. Por que você vai falar que não funcionou? É melhor você fingir para você mesmo que aquilo lá foi ótimo. Mas se a gente que for pelo ver... menos você chegou a algum lugar com aquele processo do que você assumir que, na verdade, você jogou seu dinheiro no lixo. Mas, para responder essa pergunta, eu acho que é uma questão de entender o que é uma evidência anedótica. Que é assim, sempre vai ter a história do floral, a história da homeopatia, mas a minha tia tratou câncer com homeopatia e funcionou. Sim, talvez de fato tenha funcionado, em raríssimos casos, pode ser que tenha uma remissão espontânea da doença. Você foi lá e atribuiu à homeopatia essa remissão que aconteceria de todo modo, você tomando ou não a homeopatia. E o que os estudos controlados permitem que a gente faça? Que a gente isole as variáveis, diminua os confundidores para chegar um pouquinho mais perto do que é o efeito real daquela intervenção. E não ficar supondo relações de causalidade no ambiente natural que está permeado por inúmeros vieses e distorções, e enfim. Sim. E tem o fator do mercado também, né? Como vende, aí já não só a psicanálise, mas como essas coisas, elas vendem bem. Porque é claro que se eu tenho uma doença crônica, é claro que se eu tenho alguma coisa que não tem cura, é claro que, enfim, eu quero sim uma cura, eu quero sim alguma coisa que me ajude. E aí, por isso que eu gostei tanto do capítulo que ela fala sobre a cura natural, que eu acho que é totalmente, assim, as pessoas querem uma coisa que vai resolver o problema rápido, né? E que tem esse suposto, essa pureza da natureza. Então, assim, a gente tem uma vida completamente artificial e tudo mais. E ela traz, inclusive, um caso de uma mulher, Kate Jordan, que ela morreu vítima de câncer de mama, exatamente porque ela não quis fazer a quimioterapia, ela optou por uma dieta vegana e um combo de terapias naturais. E ela morreu. E ela tinha uma filhinha e tal. Então, assim... E aí, né? O inofensivo desse tipo de coisa, ou até... E, de fato, eu acho que algumas coisas são um pouco mais sérias do que as outras, né? Por exemplo, essas curas naturais, a homeopatia, eu acho que é muito mais sério do que, por exemplo, a astrologia. Eu ainda não vi, espero que eu não venha a ver. Ninguém estragado. Assim, eu nunca vi, tipo, cure o seu TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, com astrologia. Eu espero que não exista, eu não vi. Nunca vi também. Então, acho que ainda,
né? Eu discordo. Você discorda? Nunca vi a proposta direta de uma venda. Use a astrologia para curar o seu TEPT. Mas tem inúmeros cursos de astrologia ou leia seu mapa astral e etc. Para você definir teu destino. Também. Tem que tomar decisões. Também, Isso você eu pode acho se grave. pautar para tomar decisões, mas a questão é, falamos sobre isso no episódio de astrologia, mas é sempre bom reiterar. Tempo e dinheiro são 2 recursos escassos e limitados. Se eu estou gastando meu dinheiro numa leitura de mapa astral, por exemplo, eu vou chegar e vou falar que uma sessão de terapia de R$300 é cara. Mas por que você se presta a ler o seu mapa astral? A confiabilidade que essas coisas têm quando elas vão se alastrando, ainda que seja de brincadeira, entre aspas, ainda que seja inofensiva, entre aspas, eu acho que tem 2 caminhos, né? A Lê trouxe um caminho dessa pessoa que faleceu por conta de optar pela homeopatia dieta vegana e... É uma dieta vegana, que eu não sei nem o que tem a ver com, enfim. Enfim, Mas eu acho que era uma curas dieta naturais. muito restrita, não era? Não, a dieta não foi o recente, problema. não O foi? problema foi que ela não quis fazer a quimioterapia. Ah, não quis. tá. Então, Tá. o problema Porque não era foi a dieta. natural. Se Tá. ela comesse só a dieta vegana, ok. Teve uma outra também que morreu, porque Recente, ela né? só que era uma dieta vegana que, assim, ela comia Mas uns acho que só negócios... líquido, talvez? Não sei se era só Não lembro. cru, mas assim, a menina Só crua. teve um... Mas o que eu queria trazer tem isso que a pessoa substitui o tratamento. Então, é uma terapia alternativa ao convencional, e aí isso é problemático. problemático. Mais grave, talvez, como vocês estão trazendo, porque a pessoa deixa de fazer o que a medicina convencional, vamos colocar assim, já atestou que faria mais sentido naquele caso e aumentaria a probabilidade de sobrevida ou de vida daquela pessoa e qualidade de vida. Mas tem o caso que elas se chamam também de práticas complementares. Então, você pode continuar tomando seu remédio, fazendo sua quimioterapia, fazendo sua psicoterapia com, sei lá, TCC, mas paralelo a isso, por que não, por exemplo, fazer uma constelação familiar de vez em quando? E aí, eu sou pela liberdade. Então, assim, eu acho que essas coisas têm que continuar. Não quero cercear o direito de ninguém vender curso, de vender constelação familiar. Cada um faz o que quiser. Sou sempre pela liberdade, mas... Na minha visão, esses temas são abordados com tanta leviandade e só por quem vende essas coisas. Você falou assim, tem o Google, então a gente tem que tomar nossa meia-culpa. Até tem, mas ele vai estar permeado por um Nossa, monte sim. de gente Verdade. que é dono, que está vendendo essa solução para as pessoas. E qual é o outro lado? Porque o outro lado não vai ter... Assim, por exemplo, a gente que faz um trabalho de divulgação científica, a gente está deixando de falar sobre o que a gente gosta de falar para ter que detrair um negócio que nem deveria existir. Então, ninguém tem muito saco de ficar... se opondo a essas coisas. Porque o que a gente ganha falando mal da psicanálise? Nada também, entendeu? Então... É divertidaço, vai. Você tá feliz. Legal, legal. Você tá Muito feliz. brilhando. Gente, você esse tá episódio brilhando. é maravilhoso. Mas, enfim, ganha felicidade. Felicidade não paga conta, né? Não. A questão é que as pessoas que têm um interesse comercial, elas vão se empenhar em vender discursos e falar uau, e definições, só que as pessoas não têm o outro lado. Então, temas que são graves, porque são relativos à saúde, abordados com leviandade, que as pessoas deveriam também ter só a liberdade de escolher usar, mas pautadas no que essas coisas realmente são. Elas deveriam ter o direito de poder saber o que de fato é aquilo que elas estão usando, o que de fato a ciência tem a dizer sobre aquilo que elas estão usando. Então, assim, você quer fazer psicanálise? Eu acho ótimo, acho que tem que ter, o mercado vai se regular sozinho e é isso aí, e bora. Mas, assim, você sabe o que é psicanálise? Você sabe que psicanálise é diferente de psicologia? Você sabe o que a ciência e o que os outros países ensinam nas universidades de psicologia e por que a gente está tão... Enfim, Atrasado. eu acho que é uma questão de liberdade, mas também de direito de acesso a um conhecimento que fica restrito a poucas pessoas. A gente não vai falar do SUS? Eu, né? Assim, eu, en eu fiz passant. uma listinha de críticas aqui do porquê que a psicanálise é problemática. Quer? Bora. Bora. Primeira, falta de evidência empírica sólida, né? Já discutimos isso bastante. Falta de objetividade, né? Fica aquela coisa muito... Gente, por isso que é legal responder prova de psicanálise. Eu adoro. Você fala, Aí, ó. não fala nada, e aí você É tira 10. muito Incrível. legal. O terceiro, a gente comenta demais também. Duração prolongada da terapia. Faço 15 anos de análise. Faço análise Como desde assim? os Mas meus é porque 11. você nunca termina de se conhecer, Então. Camila. Não, e como se isso fosse mérito, né? Minha professora... Não, tem um caso que eu atendo há 8 anos. Gente, do céu, a coitado pessoa não desse melhorou paciente. ainda, né? Exato. Como que isso pode Sim. ser bom? Ó, foco excessivo no passado, né? Muitas vezes negligenciando as preocupações atuais e soluções práticas. Abordagem excessivamente determinista, então isso pode desconsiderar também a capacidade das pessoas de tomar decisões conscientes, né? Para mudar, Uhum. direcionar suas vidas, né? Para a conquista dos objetivos, de metas que elas estipulou para ela. Muita ênfase na sexualidade.
ele, né, Freud deu bastante importância aí na formação da personalidade e dos conflitos mentais por conta da sexualidade, né? Ou, enfim, como que era o nome que falava? Pulsões sexuais? Não, mas Libido. tinha também a fase... Investimento libidinal, fase anal, fase fase isso, oral. fase aquilo. Eu não lembro direito, mas eu lembro que tinha muito foco realmente na sexualidade. A ausência de foco na mudança, né? Ela é muito criticada por não oferecer soluções práticas, específicas, né? Estratégias específicas. Aí a gente tá, né, Lê? Dependência do relacionamento terapêutico, né? Então, Pra a sempre. terapia psicanalítica tradicional se baseia muito na relação entre terapeuta e paciente. Né? Eu estava comentando no almoço com vocês que eu conheço uma pessoa que ele considera a psicanalista dele a mãe. Socorro. Ele fala, para mim, ela tem a mesma importância da minha mãe na minha vida. Ela me atende desde os 8, a pessoa está com, sei lá, quase 40. E eu fico assim, tipo, já pensou ficar com essa responsa? Enfim. E a evolução da própria psicologia, né? O surgimento de outras abordagens mais focadas em evidências, enfim. Eu acho Trouxe que essas 10 críticas. um ponto que você trouxe enquanto você estava falando, não relativo às críticas, mas você disse assim, eu não lembro direito. Então, algum ouvinte pode pensar assim, mas elas não sabem tão bem de psicanálise, como que elas podem criticar a psicanálise? E aí, eu quero falar um pouco sobre isso, e isso, inclusive, foi uma crítica aos autores do livro, porque eu trouxe isso um pouquinho no começo. Se elas têm uma formação na biologia e ele é jornalista, como que eles podem criticar uma coisa se você não tem formação em psicologia? Eu não tenho que ter um profundo conhecimento sobre ETs para criticar o modo como o conhecimento sobre ETs é construído. Por quê? A gente precisaria ter um letramento científico e entrar num papo longo para conseguir falar sobre isso. Então, eu tentei trazer de uma forma um pouquinho resumida para as pessoas tentarem ter ferramentas para entender o que é um sistema epistemicamente insustentável. Também chique, né? Mas eu vou explicar. Então, eu acho que se você quer entender como esse conhecimento se sustenta, você precisa entender, sim, de metodologia científica. Isso é uma lacuna gigantesca nos cursos de saúde no Brasil. Então, a gente advoga por isso, advoga para que as pessoas saibam ler pesquisa, saibam ler ciência. Mas uma pergunta simples que você pode fazer para a pessoa que defende alguma dessas pseudociências, até no seu dia a dia, ou se você quiser... Bom, não recomendo discutir sobre isso no almoço de domingo, porque o clima pode ficar ruim na sua família, então fale sobre amenidades, né? Mas você pode perguntar, que razões você me dá para levar a sério isso que você está falando? Porque quando você faz essa pergunta, a pessoa é obrigada... Na verdade, tem uma mais simples que eu prefiro, que é, como você sabe disso que você está falando? Vixe. Então, por exemplo, porque o complexo de Édipo... Como você sabe? Porque aí a pessoa vai se enrolar tentando... Ou ela vai meter o Freud falou. Exato. É uma e aí a ótima gente cai falácia numa da falácia da autoridade, É. exatamente. Mas esse tipo de pergunta do como você sabe disso que você está testando, convida a pessoa a explicar os métodos. E se forem métodos inválidos ou pouco viabilizadores de uma verossimilhança, você já sabe que não faz sentido que a gente se fie nela. Porque é uma lógica que não se constrói, não se sustenta, né? Aí a gente volta para o que eu estava falando. Um sistema epistemicamente insustentável. Os métodos que construíram esse conhecimento são muito pouco confiáveis para a gente sair replicando e falando que todo ser humano funciona generalizando um conhecimento que foi muito circunscrito num período histórico. Sim, tem sua validade histórica, mas até hoje faz sentido. Do mesmo jeito que a gente não fala que quem fazia sangria na medicina antigamente usava... como é o nome daquele bicho? Sanguessuga. E usava sanguessuga. Nossa, a gente odeia as pessoas que usavam sanguessuga. Não, que legal, pessoas. elas estavam tentando achar um caminho. E Freud é a mesma coisa. Falam, nossa, como você pode gostar de ler Freud se você critica tanto a psicanálise? Porque o cara, assim, agregou alguma coisa em termos de conhecimento, trabalhava pra caramba na área, disruptou alguns aspectos, tem a relevância histórica, mas isso não faz com que faça sentido ou que seja eticamente responsável eu continuar aplicando uma coisa que nunca se provou epistemicamente sustentável. E aí eu acho que de lição de casa pode ficar o capítulo de medicina tradicional chinesa, que eu acho que também deve ter tido eu não acompanho essa bolha em específico, mas eu acho sensacional que também deve ter dado pano para manga, né? Porque tem bastante gente. E assim, tem no SUS. Eu posso fazer acupuntura pelo SUS. Então, né? Eu já estou de boa desse assunto.
Lançou minha beleza. Nossa, eu nunca tô de boa desse assunto. Lauren mas tá vai bom. ter um podcast só pra falar mal da psicanálise. Porque ela recalcou muito, amiga. Recalquei e leio Freud, vai entender. O que será Recalcada. Eu gosto de Freud. Eu não acho a psicanálise uma boa abordagem. Mas é porque você pra é canceriana, terapia, mas eu gosto do Freud. Cancerianos Eu gosto da gostam história da dessa pegada meio psicanálise. familiar, né? Aí tem a história de família, Édipo e tal, deve estar tudo Canceriano interligado. anda pro lado também. Talvez é isso que eu tô. É isso, deve, gente. deve Então, ser. Caranguejo anda de lado. Ah, entendi. A gente finge que a gente entende pra, né, não perder a amizade. Mas a gente queria, então, encerrar esse episódio. Foi a primeira vez que a gente decidiu propor um debate em cima de um livro. Então, deixa nos comentários se isso fez sentido pra você, se você já leu, se você ainda não leu, se você tá curioso pra ler. Eu recomendo que vocês leiam, porque eu acho que a proposta do livro foi ser para leigos e muita gente usa essas doutrinas sem saber exatamente o que elas são, como se elas pudessem ser inofensivas. Eu acho que a gente já disse o bastante sobre por que a gente não acha que elas são inofensivas. A Lei e a Camila acham às vezes que são inofensivas, porque Às vezes eu acho. Eu não Às vezes eu acho. passo um pano. Às vezes eu Mas- passo um paninho. Mas, a não ser pela informação de quem está vendendo essas pseudociências, muitas vezes a gente não tem acesso ao que elas realmente são. Então, eu acho que é importante se permitir entrar em contato com essa literatura, dar uma olhada. Eles colocam várias referências. Então, assim, eles não esgotam o tema, porque são 12, né, são pílulas, cápsulas de conhecimento sobre conhecimento científico, a visão científica sobre esses 12 temas. E se você quiser, você entra lá e se aprofunda em algum deles. Eu acho que é uma ótima recomendação de literatura para quem quer, pelo menos, começar a entrar em mais contato ou refinar o pensamento crítico. Inclusive, o primeiro capítulo traz vários conceitos legais que a gente acha que pode desdobrar em outros episódios. Obrigada pela audiência, obrigada pela atenção, por estar até aqui agora. Não, por estar aqui. Agora até aqui, agora até aqui. Estar até agora aqui. Você vai cortar isso, né? Estar até Não, agora Eu aqui. queria fazer um abaixo-assinado dos ouvintes para não cortar essas falas. Quando eu vejo o episódio, é o que eu mais gosto. Eu não sei se o problema sou eu. Tá bom, comentem aí embaixo, corta ou não corta? Não corta as bobagens. Cancela ou não Os cancela? hashtag fail, né? Ah, eu adoro. Exato, falhas dos não é bastidores, porque, enfim. Tá bom, gente, acho que Acho que deu. deu. Falhas do Obrigada ao aí. vivo. Tchau, tchau. Deixe Beijo, seu like beijo. se você estiver vendo pelo YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo. Tchau.